Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de sexta-feira, 6 de março de 2026, onde o Senhor nos deu a oportunidade, de nós adorarmos a Ele, de nós glorificarmos e exaltarmos o Seu nome, porque o nosso Deus, Ele merece honra, glória, louvor e adoração. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas, E por isso aqui estamos, porque Ele tem nos mantido de pé, Ele tem nos dado vitória, Ele tem nos fortalecido, Tem renovado, restaurado a nossa fé. E por isso aqui estamos nesta manhã, com o nosso coração grato, porque Deus, Ele se faz presente. A sua palavra diz: onde estiver duas ou três reunidas no seu nome, aí Ele se faz presente. Estamos aqui com o coração grato, porque o amor de Deus nos alcançou, através da cruz. A cruz está vazia, porque Jesus foi ali para dar a vida por mim e por você. Ele foi ali para nos dar esta vida, vida de graça, vida de paz, vida de livramento, vida de proteção, e também nos garantir a vida eterna, E que nós não venhamos permitir que nada e nem ninguém venha roubar a nossa coroa. Então, irmãos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, de contemplarmos as suas maravilhas, de vermos esse dia lindo, esse dia maravilhoso, de podermos dizer com os nossos lábios: obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela família, obrigado pela igreja, obrigado pela palavra, obrigado pela santidade, que há na palavra de Deus. Obrigado pela fidelidade de Deus, obrigado pelo amor puro e verdadeiro. Ou seja, nós temos motivo de sobra para dizer obrigado a Deus. E o Senhor nos deu neste dia para nós glorificarmos o seu nome, falarmos da sua grandeza, adorarmos a Ele em espírito e em verdade, porque a sua palavra diz que Ele procura os verdadeiros adoradores e que Ele possa achar em nós a verdadeira adoração, a verdadeira gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos agradecer a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua grandeza, te agradecemos pelo ar que nós respiramos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de viver este dia que o Senhor nos fez, que nós venhamos nos alegrar com todas as tuas maravilhas. Te agradecemos, ó Deus, pela família, te agradecemos pelo pão de cada dia, te agradecemos, ó Deus, pela natureza, te agradecemos, ó Deus, por toda a criação, ó Pai, e o Senhor tem sustentado, Deus. Te agradecemos pelo socorro, te agradecemos pelos livramentos, te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelo oxigênio, te agradecemos pela cura, meu Deus, porque o Senhor tem curado, te agradecemos pela salvação, ó Deus, de muitos, ó Pai, que ainda irão confessar o Senhor como Salvador. Te agradecemos pela ministração da tua palavra, Senhor. Te agradecemos por todas as tuas maravilhas, Pai querido. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu amor, da tua grandeza, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco hoje e para todo sempre. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos pela verdade que há nela. Te agradecemos, ó Deus, pela libertação que vem através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada pastor, cada missionário, cada obreiro, meu Deus, cada pessoa que se colocou, meu Deus, à disposição do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de falar a verdade, de falar do caminho, porque Jesus é o caminho, de falar da verdade, porque o Senhor Jesus é a verdade, de falar da justiça, porque Jesus é a própria justiça. Oh Deus, muito obrigado. De falar da vida, porque o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida que nós estamos vivendo é o Deus Todo-Poderoso que tem nos dado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Fica conosco hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra do Senhor aos nossos corações neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 13, que nos diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Irmãos, quem pode impedir o agir de Deus? Quando Deus coloca a mão, irmão, não tem quem tira. Quando Deus age, não tem quem pode fazer contra aquilo que Deus faz, contra aquilo que Ele fez. Ninguém pode ir de encontro à palavra de Deus. Ninguém pode ir de encontro àquilo que Deus já determinou para mim e para você. Irmãos, quem pode impedir o agir de Deus na nossa vida, na nossa história? E nós temos apresentado a Deus as nossas queixas, nós temos apresentado a Deus os nossos problemas, nós temos apresentado a Deus, as nossas aflições, porque passamos pelas aflições, passamos pelos problemas, pelas adversidades.
E quando nós apresentamos a Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é Deus que dá vitória, Ele é Deus que livra, Ele é Deus que sustenta, Ele é Deus que renova as forças, Ele é Deus que restaura. Nós somos restaurados a cada dia. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque Deus restaurou as nossas forças, Deus nos deu saúde, Deus nos deu graça, Deus nos deu livramento. Irmão, quantos livramentos Deus tem nos dado? E Ele é a nossa fortaleza, a sua palavra diz que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Então, irmão, quando nós nos refugiamos na presença do Senhor, quando nós nos refugiamos, debaixo da proteção do nome e no sangue do Senhor Jesus, nós estamos livres, nós estamos refugiados. Vem os ataques, vem as flechas, vem as lutas, mas o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá o escape. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, irmão, ninguém pode tirar, nem nós mesmos podemos tirar. Quando nós colocamos na mão de Deus, quando nós apresentamos algo a Deus, nós temos que ter a certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai trabalhar. A partir do momento que nós apresentamos a Deus, Ele já começa a trabalhar na nossa vida, Ele já começa a intervir naquela causa. E muitas das vezes nós ficamos impacientes, nós ficamos preocupados, nós queremos para agora, irmãos, nós temos que aprender a confiar no nosso Deus, porque a sua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Nós não podemos nos abalar. A partir do momento que nós apresentamos a Deus, nós não podemos permitir ficarmos abalados, ficarmos ansiosos, porque a ansiedade atrapalha nós de alcançar a nossa vitória, porque nós ficamos ansiosos, preocupados o que vai fazer, como que Deus vai agir. Irmãos, a partir do momento que nós apresentamos a Deus, nós temos que ter essa certeza e essa confiança que Ele é que vai abrir porta, Ele é que vai fechar porta, Ele que vai intervir, Ele que vai falar, Ele que vai silenciar, ou seja, Ele que vai agir a nosso favor. E aqui diz, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Irmãos, aquilo que nós apresentamos a Deus, Deus é fiel para nos dar a vitória. Deus é fiel para garantir a nossa vitória. Deus é fiel para proteger. Deus é fiel para impedir a ação do inimigo nas nossas vidas. Deus, Ele é poderoso para tirar das garras de Satanás. Porque quando nós pedimos a misericórdia do Senhor, quando nós pedimos livramento, quando nós pedimos proteção, Deus, Ele dá essa proteção, Deus, Ele dá esse livramento, e por isso nós estamos aqui. Por isso a população está sobre a face da terra, porque quando nós pedimos para Deus, nós pedimos Deus para abençoar o nosso próximo, abençoar a nossa família, abençoar o nosso vizinho, abençoar a nossa nação. E quando nós pedimos, Deus, Ele intervém em causas. E o nosso Deus, Ele é Deus de causas impossíveis. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que não está ao nosso alcance, Deus entra agindo, Deus entra falando, Deus entra intervindo, Deus entra quebrando a maldição. Porque a sua palavra diz que Ele é aquele que vai na frente, abrindo o caminho para que nós possamos passar. Deus, Ele é aquele que vai limpando o caminho, porque sua palavra diz que Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída. Então, onde nós colocamos a planta de nossos pés, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. Situações que nós apresentamos a Ele, Ele já está trabalhando. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor o agir de Deus. Então quando nós apresentamos, irmãos, Deus começa a agir. E quem pode impedir o agir de Deus na minha história? Quem pode impedir o agir de Deus na tua história? Aquilo que você já apresentou a Ele, tenha calma, tenha paciência, que Ele está agindo, que Ele está intervindo. E o agir de Deus, irmão, não traz confusão, não traz contenda. Quando Deus coloca a mão, está colocado. Quando Ele tira a mão, está tirado. Quando Ele fala, está falado, porque Deus, Ele não é homem para que minta. Então aquilo que Ele já determinou para mim e para a tua vida permanece de pé. Então ninguém pode, irmãos, impedir o agir de Deus. Pode levantar muralhas daqui, pode levantar muralhas dali, pode levantar colunas de lá, mas o nosso Deus está conosco e Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, Satanás tem que bater em retirada. Agindo Deus, as muralhas caem por terra. Agindo Deus, pessoas são salvas, são libertas, são protegidas. Agindo Deus, o impossível acontece na minha e na tua história. Louvado seja o nome do Senhor. E eu posso lembrar, irmãos, da passagem, da palavra de Deus, quando Pedro estava ali naquela prisão. Pedro, ele estava ali sentenciado à morte, ele estava ali preso, aguardando a sua morte, aguardando o dia para ser julgado, para ser morto, para que a vida dele fosse ceifada. Irmãos, mas Deus interviu na vida de Pedro.
Deus agiu na vida de Pedro de uma maneira sobrenatural. Deus agiu de uma maneira sobrenatural, porque Pedro estava ali guardado por Deus. Pedro estava ali debaixo das potentes mãos de Deus. Pedro estava ali debaixo da divindade de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus estava com ele ali, naquela prisão. Ele foi jogado ali, dentro daquela prisão, guardado ali por aquele soldado, aquelas muralhas, aqueles portões fechados, cadeados fechados. Irmãos, quando o anjo de Deus foi ali, através da oração, porque a igreja estava em constante oração pela vida de Pedro. Eles reuniram naquela casa, fecharam as portas e começaram a clamar pela vida de Pedro, porque Deus ainda precisava de Pedro naquele lugar. Pedro ainda tinha algo a fazer, Pedro tinha que anunciar ainda Jesus Cristo. Pedro iria curar muitas vidas. Através da vida de Pedro, almas seriam salvas, seriam curadas, seriam libertas. Então ainda não era o momento de Pedro sair fora deste plano. Deus tinha outros planos para a vida de Pedro. E Deus, irmãos, interviu dentro daquela cadeia. Deus interviu na vida daqueles soldados, porque Pedro passou por aqueles soldados e eles não viram. As cadeias foram abrindo, os cadeados foram quebrados. Tudo foi se encaminhando, porque a igreja estava orando por Pedro, a igreja estava clamando pela misericórdia de Deus, a igreja estava clamando pela liberdade de Pedro. Glória a Deus, aleluia. E ali Pedro, Deus enviou o anjo ali para falar com Pedro, para despertar. Pedro estava dormindo, Pedro estava tranquilo, Deus colocou um sono nele de tranquilidade. Porque quem sabe se ele estivesse ali de olhos abertos, ele estaria preocupado, ele estaria chorando, ele estaria ansioso. Mas o poder de Deus é tão grande, que envolveu a vida de Pedro dentro daquela cadeia e colocou um sono nele e ele dormiu. E quando ele dormiu, o anjo de Deus foi ali visitá-lo. O anjo de Deus foi ali, visitou, mandou que ele despertasse, mandou que ele se colocasse de pé, mandou que ele se posicionasse. E Pedro se posicionou, ele não questionou. O anjo mandou ele cingir da sua capa, mandou ele calçar as suas sandálias e disse: segue-me. E Pedro não questionou, ele foi despertado daquele sono tranquilamente, ele se aprontou tranquilamente, ele se posicionou. Irmãos, para nós recebermos a nossa vitória, nós precisamos estar posicionados na presença de Deus, nós precisamos nos manter de pé. Manter de pé diante das dificuldades, diante das aflições. Nós não podemos curvar diante do problema. Pedro ali, ele não estava curvado. Deus mandou que o anjo falasse com ele para ele se posicionar. E esta mesma palavra é para mim e para você. Nós nos posicionarmos na presença do Senhor. Posicionarmos como servo de Deus, posicionarmos como cristão, na confiança de que Deus é poderoso para dar a vitória, na confiança de que agindo Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus ali naquela cadeia. Ninguém pôde intervir na intervenção de Deus. Ninguém pôde intervir naquela situação. Os carcereiros ficaram parados. Os portões foram abertos milagrosamente, os cadeados foram abertos milagrosamente, as correntes que estavam aprisionando Pedro foram soltas. E esse é o mesmo Deus que eu estou falando dele nesta manhã. Prisões, irmão, muitas das vezes nós estamos aprisionados, problemas que nos aprisionam, problemas que nos entristecem, problemas que nos aborrecem. Mas nós temos que clamar a Deus, nós temos que clamar ao Deus vivo. Nós temos que nos apresentar a Ele a nossa vida, apresentar a Ele os nossos problemas e na certeza de que Ele é poderoso para dar vitória. Assim como Ele agiu, interviu na vida de Pedro ali, ninguém pôde intervir. As cadeias, os portões que estavam fechados não pôde impedir. Os cadeados que estavam travados não pôde impedir. Os vigias que estavam ali não pôde impedir. As muralhas, por mais fortes que fossem, por mais altura que tivessem, não foi impedimento para o agir de Deus. Então, irmãos, o agir de Deus na nossa vida, ele é lindo. O agir de Deus na nossa vida, irmão, muda a nossa história. A história de Pedro, ela foi mudada. Mas porque tinha um povo que estava clamando, tinha um povo que estava orando, tinha um povo que estava buscando. E Deus nos deu essa oportunidade, essa capacidade de buscar a Ele. A sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Aquele povo que estava ali naquela casa clamando em favor da vida de Pedro, Deus ouviu a oração dele, Deus interviu ali naquela situação.
Deus livrou Pedro da morte, porque não era a hora da sua morte chegar. Era a hora dele sair dali daquela prisão para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que nós pudéssemos estar testemunhando daquilo que aconteceu naquele dia. E o testemunho, irmãos, ele vem para ficar. O testemunho, ele vem para toda a eternidade. Passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Passarás os céus e a terra, mas o cumprimento da palavra de Deus nunca passa. E nunca vai passar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que interviu na vida de Pedro ali naquela prisão. E ali o anjo saiu, direcionando a vida de Pedro. E quando chegou num determinado lugar, o anjo se apartou de Pedro, porque ele já estava na direção certa, ele já estava no caminho certo, e o Espírito de Deus levou ele naquela casa onde os homens e mulheres estavam clamando, e ele chegou ali, eles estavam clamando, eles estavam buscando. Será que Deus tem achado fé em nós diante daquilo que nós estamos vivendo? Como Deus tem, qual a posição que Deus tem nos encontrado? Nós precisamos nos posicionar como servos e como servos do Senhor. Nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pôde impedir o agir de Deus. Nada pôde deter Pedro naquela prisão. E nada e nem ninguém vai nos deter diante do poder de Deus. Muito pelo contrário, o poder de Deus vai despedaçar grilhões, vai queimar os carros no fogo. Vai abrir portas para que nós possamos passar em segurança. Vai confundir o inimigo de nossas almas. Porque ali, irmãos, naquele cenário, houve ali, aquela confusão, houve questionamento. O que aconteceu? Aonde está Pedro? Como que ele saiu? Como que foi que aconteceu? Eu tenho certeza que quem mandou colocar ele ali naquela prisão ficou preocupado. Os carcereiros também ficaram preocupados, porque eles poderiam pagar com a sua vida. Porque eles estavam ali para guardar Pedro. Eles estavam ali para que Pedro não saísse. Pedro passou entre eles e eles não viram. Irmãos, Deus nos faz passar por lugares que muitas das vezes nós não imaginamos, por situações. E Deus nos dá o escape, Deus nos dá o livramento. Deus nos faz passar por entre aqueles que se levantam contra nós. Deus, ele é poderoso, irmãos, para cegar o inimigo. Para nos dar segurança, para nos dar proteção. Aqueles soldados, irmão, eles não viram. Quando eles viram, os portões já estavam abertos. Quando eles viram, Pedro já não estava mais lá. Mas tudo isso porque o poder da oração, o poder da intervenção, o poder, eu quero falar para você, o agir de Deus na minha e na tua vida não é diferente. Mas nós temos que nos posicionar. Nos posicionar como servo de Deus, como igreja do Senhor. E a nossa posição é de joelho dobrado, falando com o Pai. A nossa posição é buscando a presença do Senhor. A nossa posição é não olhar para o problema, não olhar para a dificuldade. E eu tenho certeza que Pedro ali estava dormindo. Porque Deus permitiu que ele dormisse para ele não olhar para aquelas muralhas, para ele não ficar procurando resposta, para ele não ficar procurando como ele iria fazer, o que iria acontecer com ele. Porque ele estava preso ali, ele sabia que ele estava sentenciado à morte. Então, muitas das vezes, nós começamos buscar respostas, nós começamos a buscar, a questionar, ao invés de nós estarmos orando, ao invés de nós estarmos confiando no Senhor, porque a sua palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, a nossa fé, irmã, ela tem que estar firmada na presença do Senhor, porque Ele é poderoso. A nossa fé tem que estar firmada no que diz a palavra. E o que diz a palavra, eis que estou convosco todos os dias. Deus estava com Pedro ali naquela prisão. O Espírito Santo de Deus estava com Pedro ali naquela prisão. E o Espírito Santo de Deus está conosco. Aleluia. Independente do que nós estamos passando, seja prisão emocional, sentimental, seja saúde, seja problema na justiça, seja problema com o médico, seja problema com o vizinho, seja problema aonde for, qual for a situação, o Senhor está conosco. Nós temos que apresentar as barreiras que nos atrapalham. E que nós não venhamos ser impedimento para a nossa própria vida. Porque muitas das vezes nós acusamos a nossa bênção de não ter chegado, nós colocamos a culpa no outro, nós colocamos a culpa no B, em C, nesse problema, nessa situação. Não, muitas das vezes nós mesmos somos o impedimento. E Deus está falando conosco nesta manhã, para nós não sermos impedimento da nossa bênção e nós não venhamos ser impedimento na vida de outras pessoas.
Deus nos colocou nessa posição para nós abençoarmos. E como nós vamos abençoarmos? Apresentando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus. Porque Deus é que livra. Deus livrou Pedro, Deus pode nos livrar. E quantos livramentos Deus já nos deu. E Ele vai nos dar livramento. Porque Ele é Deus que livra. Deus, Ele é poderoso, irmãos. E aqui diz, né? Antes que houvesse dia, eu sou. O nosso Deus é único. Ele é o único, criador e mantenedor de todas as coisas. Ele é o único que tem um amor puro, um amor verdadeiro. E o amor de Deus excede todo o entendimento. Tanto é que Ele deu o seu único filho. Ele deu o que Ele tinha de melhor, de mais puro, para dar a vida por nós. E Ele nos deu vida e vida em abundância. Essa vida que nós estamos vivendo é a vida de Deus em nós. É o amor de Deus em nós. O amor que perdoa, o amor que purifica, o amor que transforma. O amor que santifica. Aleluia. O amor que nos coloca de pé. É o amor de Deus. Então, antes que houvesse dia, eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que houvesse dia, é Deus que age. Ao anoitecer, Deus está agindo. Ao amanhecer, Deus está agindo. Ao meio-dia, Deus está agindo. Ou seja, toda a nossa história, nós vemos o agir de Deus, nós vemos o poder de Deus. E Pedro, em toda a sua trajetória, Deus agiu na vida dele. Mais uma vez, Deus agiu na vida de Pedro. E mais uma vez, Deus quer agir na nossa vida. Então, nós temos que nos posicionar como servo de Deus, como igreja do Senhor. Aleluia. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Irmãos, das mãos de Deus ninguém escapa. Do poder de Deus ninguém fica livre. Então cuidado com aquilo que você tem falado, com aquilo que você tem desejado, porque tem uma igreja orando, tem uma igreja clamando. Pedro estava ali sentenciado à morte por ódio. Mas quem colocou Pedro na prisão não sabia que tinha uma igreja clamando. Eles não tinham a dimensão que tinha um povo santo clamando, pedindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas nos afligem, nos atingem, mas eles não têm a convicção que Deus está no controle, que Deus está olhando, que Deus está cuidando, porque sua palavra diz que o olhar do Senhor está sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que o olhar do Senhor está sobre os moradores da terra. E a palavra de Deus ainda diz mais, que onde tem um justo clamando, o olhar do Senhor está pairado. Então o olhar do Senhor estava sobre aquela casa, quando aquele povo estava ali orando, clamando, pedindo o livramento para a vida de Pedro, pedindo a proteção para a vida dele. O olhar do Senhor estava sobre aquele povo. E o olhar do Senhor está sobre um povo que clama, porque hoje, irmão, tem um povo clamando, tem um povo buscando, tem um povo pedindo a intervenção de Deus, tem um povo apresentando as queixas, tem um povo apresentando os problemas, tem um povo pedindo socorro, tem um povo pedindo misericórdia. Tem um povo pedindo para Deus visitar e Deus visita. Pedro foi visitado naquela prisão. Tem um povo de Deus pedindo a misericórdia. E as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são a causa de nós estarmos aqui. Com vida, com saúde, com problema. Mas Deus é Deus quem dá vitória aos nossos problemas. Deus é Deus que derrota o inimigo de nossas almas. Deus é Deus maravilhoso, aleluia. Quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então eu quero deixar aqui esta palavra, agindo Deus na tua vida, agindo Deus na tua história, ninguém pode impedir o agir de Deus, o mover de Deus. Deus que deu vitória a Pedro ali naquele momento, naquela prisão, é o mesmo Deus que eu estou falando dele, porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente, e na sua palavra não há sombra de variação. O nosso Deus, irmãos, ele não é Deus de dúvida. Ele deu a palavra, está falado, ele deu a sentença, está sentenciado, e a sentença de Pedro estava nas mãos de Deus. Deus quebrou a sentença do homem e deu vitória a Pedro. Deus quebrou os planos do homem e deu vitória a Pedro. Deus quebrou ali, né, o ódio, porque Pedro ele foi lançado ali com ódio. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus deu vitória. Então, irmãos, tudo que nós almejamos, tudo que nós precisamos, nós vamos alcançar através da oração, clamando a Deus, pedindo a Ele. A sua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. A palavra de Deus diz, né, o próprio Jesus disse, pedi, dá-se-vos-á. Então, tudo aquilo que nós pedimos, nós vamos alcançar. Batei, a porta se abre, e a porta é Jesus. Glória a Deus. Então, vamos apresentar e vamos confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, aquilo que nós não podemos fazer. Deus faz por nós. Irmão, ninguém poderia fazer nada por Pedro naquela prisão, a não ser a oração do povo de Deus.
Ele já estava preso, a sentença já tinha sido dada, estava só esperando o momento certo para ele ser apresentado. Mas Deus interviu naquela causa, Deus interviu naquele momento, Deus interviu naquela cadeia. E eu quero dizer para você que Deus está intervindo em cadeias que se levantaram contra a tua vida, em cadeias que se levantaram contra a tua história. Deus está intervindo, Deus está quebrando, mas confia no Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás liberto. Crê no Senhor Jesus e será protegido. Crê no Senhor Jesus e verás a glória de Deus, porque a glória de Deus, ela se manifesta quando nós oramos, quando nós clamamos. Há a manifestação do poder de Deus, há a manifestação da glória de Deus. Então, irmãos, na ação do inimigo de nossas almas, Deus intervém. Deus impede o inimigo de nos atingir. Deus, ele impede a ação de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família. É ele que impede, porque ele que joga por terra todas as barreiras, ele que quebra os grilhões. O nosso Deus é Deus que abre porta. Deus abriu a porta para Pedro passar. Ele não abriu porta, ele abriu os portões e Pedro passou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agindo Deus, quem impedirá? Essa causa que você apresentou, crê somente que Deus é poderoso para te dar vitória. Crê poderosamente que Deus é que está te sustentando e está te mantendo de pé. Aleluia. E você de pé, eu e você de pé, igreja do Senhor de pé, nós somos vencedores, porque Pedro se posicionou. Por um momento ele esteve deitado, por um momento ele dormiu, ou seja, ele estava descansando. Deus estava, naquele momento que ele estava dormindo, Deus estava cuidando dele, ele estava descansando o seu corpo físico. Quem sabe ele estava cansado emocionalmente, fisicamente, ele estava cansado por aquilo que ele passou, por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele sabia que iria acontecer. Mas Deus deu para ele o descanso naquele momento, e naquele momento do descanso, Deus agiu naquela causa. E o nosso Deus é o mesmo, irmãos. O nosso Deus, ele é o mesmo, ele não mudou. E ele não vai mudar, porque sua palavra diz que passarás os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, ou seja, as suas promessas não vai passar, aquilo que está determinado para a minha e para a tua história não vai passar, vai se concluir. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus, irmão, ele é Deus que começa uma obra e ele completa. O Espírito Santo de Deus é aquele que começa a obra e completa, é tudo completo. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Ele não começa a agir no meio do caminho, não. Ele começa a agir do princípio, porque no princípio ele é Deus, no meio ele é Deus e no fim também ele é Deus. Ele é Deus de toda a eternidade. Aleluia. A sua palavra diz que ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela sua grandeza, glorificamos a Deus pelo seu poder, glorificamos a Deus, porque Ele tem nos mantido de pé, Ele tem nos dado vitória. Aleluia. E aqui eu deixo essa palavra de Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Entrega a tua vida, entrega os teus projetos, entrega a tua igreja, entrega o teu pastor, entrega o teu ministério, seja lá o que for, entrega nas mãos do Senhor e Deus já está agindo, Deus já está trabalhando. Pega esta palavra, pega esta promessa e comece a caminhar. Se você estava parado, caminhe. Pedro estava paralisado ali dentro daquela prisão, ele estava parado, ele não tinha como ele andar, não tinha como ele caminhar, mas o Senhor determinou a vitória dele. E para ele sair dali, ele teve que se posicionar. E para nós sairmos dessa situação, nós temos que nos posicionar. E eu quero dizer para você que tem uma igreja orando, pedindo a intervenção, pedindo livramento, pedindo socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo aqui esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, tem aqui também em Romanos que diz assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Tudo aquilo, meus irmãos, que vem de encontro às nossas vidas, não prevalece, cai por terra. Cai por terra porque há um Deus cuidando de nós. Todas as acusações, todos os planos, todos os projetos que Satanás lançou, que ele planejou contra a nossa vida, Deus é poderoso para lançar tudo por terra.
Aquele projeto maligno contra a vida de Pedro foi jogado por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão sentenciadas por uma palavra de maldição? Quantas pessoas estão sentenciadas por uma enfermidade? Quantas pessoas estão sentenciadas com uma causa na justiça? Quantas pessoas estão sentenciadas por causa de uma acusação falsa, por causa de uma palavra falsa, por causa de uma mentira? Mas Deus é poderoso para quebrar todas as barreiras. Deus é poderoso para dar vitória. Amém? Aquilo que eu não consegui falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus a intervenção, né, na nossa vida, na nossa família, aonde quer que for. Deus, ele é poderoso para visitar. Pedro estava na prisão. Do outro lado, tinha um povo clamando. E Deus foi ali e deu vitória. E o nosso Deus é o mesmo para ir onde nós não podemos ir. Porque aquele povo, eles não podiam ir lá para a porta da prisão, igual hoje a gente vê, né, pessoas, né, fazendo confrontos em frente às prisões, pessoas, né, confrontando com as autoridades. Naquela época não podia. Então a maneira que eles acharam e a maneira certa é joelho no chão, orando e pedindo a Deus. E essa é a maneira certa que a igreja do Senhor tem que se posicionar. Seja qual situação for, a mais difícil, a mais simples, a mais complicada, é nessa posição que nós vamos ganhar a causa, que nós vamos ganhar a nossa vitória. Orando, clamando. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que veio de encontro às nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor venha, Senhor, intervir, meu Deus, na nossa vida. Venha, Senhor, intervir nas nossas causas. Causas, meu Deus, que há muitos anos estamos aguardando, meu Deus, solução. Problemas, meu Deus, que está, Senhor, há anos se arrastando. Problemas, ó Deus, que diante do nosso olhar físico não tem mais solução. Senhor, olhando para aquele momento de Pedro, não tinha solução, mas o povo de Deus decidiu confiar no Senhor. Meu Deus, nós estamos apresentando na certeza e na confiança que o Senhor, ó Pai, já está agindo nessa situação, já está agindo nesta casa, neste casamento, meu Deus, meu Pai, neste papel que está lá, Senhor, naquela gaveta parado, o Senhor já está agindo nessa saúde, o Senhor já está, meu Deus, intervindo, meu Deus, nessas causas que estão sendo apresentadas ou ainda não foram apresentadas, mas nós estamos apresentando agora. Visita, meu Deus, as cadeias, ó Pai, espirituais. Visita, meu Deus, as cadeias físicas. Visita, meu Deus, as famílias. Visita, meu Deus, a saúde. Visita, meu Deus, a mente. Visita, meu Deus, o coração, o sentimento. Visita, meu Deus, cada história e muda, meu Deus, a história deste irmão, muda a história desta irmã. Quebra, meu Deus, maldição. Entra, meu Deus, agindo. Entra, meu Deus, fazendo o impossível. Nós apresentamos, ó Deus, causas, meu Deus, de difícil acesso, situações de difícil solução. Mas a Tua palavra diz que tudo é possível que crê. Aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos falar, meu Deus, que o Senhor fala por nós, que o Senhor age por nós, intervém, meu Deus, nessas causas, meu Deus, aonde quer que essa pessoa esteja, longe ou perto, meu Deus, o Senhor é aquele que rompe barreiras, o Senhor rompeu, meu Deus, aquelas prisões, aquele dia o anjo do Senhor foi rompendo ali, ó Pai, ele entrou, ninguém viu, e ele saiu, ninguém viu, então que o Senhor entre, meu Deus, nesta causa. E aonde o Senhor coloca a mão, ó Deus, tudo tem solução. Aonde o Senhor coloca a mão, ó Deus, não tem, meu Deus, quem pode impedir as mãos do Senhor de nos manter de pé. Ninguém pode impedir as mãos do Senhor de agir nesta vida, de agir nesta família, de agir nesse órgão, meu Deus, que está, meu Deus, comprometido por uma enfermidade, por uma infecção. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é aquele que ninguém pode, meu Deus, intervir no teu agir. E tudo que nós estamos apresentando, nós pedimos a Tua intervenção, nós pedimos o Teu socorro, nós pedimos a Tua proteção, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha quebrar toda a maldição, ó Deus, da língua maldizente, palavras que foram lançadas, ó Pai, nós cancelamos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos nos posicionar como servos e servas do Senhor e que o Senhor venha nos dar vitória, ó Pai, hoje e para todo sempre, não permitindo, ó Deus, que nós venhamos desanimar, que nós venhamos ficar ansiosos, ó Pai, preocupados, mas que o Espírito Santo de Deus venha colocar uma tranquilidade na nossa vida, a suavidade do Espírito Santo, a suavidade da palavra e que nós possamos esperar, meu Deus, o dia da nossa bênção chegar com alegria em nossos corações. Meu Deus, intervém, meu Deus, nessa cirurgia, intervém, meu Deus, dentro deste hospital, intervém, meu Deus, dentro deste centro cirúrgico, intervém, meu Deus, nesta casa, neste lar, intervém, meu Deus, nesta empresa, meu Deus, meu Pai, intervém, Senhor, nesta vida, meu Deus, meu Pai, intervém, Senhor, quebrando as cadeias, despedaçando os grilhões e dando vitória e abençoando
abençoando o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, Senhor, fica conosco e nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E eu te agradeço por estar sempre aqui, né, prestigiando a palavra de Deus. E eu nunca, geralmente eu não peço, mas se inscreva no canal, você que passa por aí, né? Deus permitiu que você chegasse até esta mensagem. Se inscreva no canal, deixa aí um comentário, compartilhe para que pessoas também possam receber, né, a vitória que vem de Deus. Amém? Fique na graça, fique na paz, fique na unção do Senhor Espírito Santo. Que o amor de Deus, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a doce comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e para sempre, lembrando que ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém?